Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Realidade Política. Eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, como já estava previsto, na minha modesta opinião, acabou se concretizando, que foi a vitória do candidato Javier Milei, que é considerado de extrema direita, ou um candidato, ou era candidato, agora já presidente eleito da Argentina como um ultradireitista. Ele venceu as eleições no dia de ontem, dia 19 de novembro de 2022, e derrotou o candidato Sérgio Massa. Pois é, meus amigos, a posse do argentino vai ocorrer no dia 10 de dezembro e ele vai suceder o atual presidente da República, Alberto Fernandes, que inclusive fracassou na questão da economia, Infelizmente, hoje a Argentina é um país quebrado, digamos assim, com juros estratosféricos, que infelizmente, se o novo presidente que vai tomar posse a partir do dia 10 de dezembro, não reverter essa situação, eu não sei o que será da Argentina nos próximos anos, porque a situação realmente lá é caótica. E o ex-presidente brasileiro, o Jair Bolsonaro, ele afirmou à jornalista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, que ele vai à posse do presidente eleito da Argentina, o Javier Milei. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, e todos os seus apoiadores vão em massa à Argentina prestigiar a posse do presidente eleito, o Javier Milei. Segundo ele, ele recebeu o convite do próprio Javier, E aí o presidente Jair Bolsonaro teve uma conversa com a Michelle Bolsonaro perguntando: e aí, meu amor, nós vamos lá na posse? Provavelmente ela acabou concordando e ele falou: já que o Lula não vai na cerimônia, aí não tem problema nenhum, porque se caso o presidente Lula resolvesse ir à cerimônia, daí seria o presidente estaria representando o Brasil oficialmente, mas muito difícil, Com toda certeza o presidente Lula não vai. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro afirmando: como o Lula não vai, aí as coisas ficam mais leves, não fica aquele clima, digamos assim, esquisito lá durante a posse. Entre as bandeiras do Javier, ao assumir o mandato, será acabar com o Banco Central da Argentina e dolarizar a economia. Vamos ficar aguardando se esse tipo de medida econômica funciona ou não. Isso que vai dizer não é os economistas, Um faz uma previsão, o outro faz uma outra previsão. Não vai piorar para a Argentina, não vai melhorar para a Argentina. Isso nós vamos ter que aguardar no decorrer do mandato, Agora, é difícil você fazer uma previsão nesse momento. É bom deixar claro aqui, gente, que o Milei, ele é contra o Mercosul, Ele é contra o Mercosul e também ele não, digamos assim, ele não reza muito pela cartilha do atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, em entrevista recentemente, ele falou, eu não quero conversar com o Lula, porque ele considera o Lula um ladrão, é um comunista ladrão. É bom deixar claro, o Lula apoiou o Sérgio Massa, e o Bolsonaro apoiou o Milei. Inclusive, o deputado Eduardo Bolsonaro e uma comitiva estiveram lá na Argentina para dar apoio irrestrito e incondicional à eleição do Javier Milei lá, que se saiu vencedor nas eleições. Agora, gente, é aguardar para ver também se, que o próprio Javier prometeu que iria romper as relações com o Brasil. Vamos ver se ele vai ter coragem. Por que eu falo? Vamos ver se ele tem coragem. Porque o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Milhares de empregos seriam perdidos lá na Argentina, como também milhares de empregos seriam perdidos aqui no Brasil. E um outro, porém,
O próprio Javier não pretende continuar seus laços de amizade com a China, porque considera o Brasil, hoje governado pelo Lula, comunista, como também considera a China um país comunista, né? Ele vai endireitar suas relações, estreitar, digamos assim, as suas relações comerciais, principalmente com os Estados Unidos, né? Por quê, gente? Acontece que, né, tudo indica que o Donald Trump tem grandes chances de suceder o Biden, né? Daí, dois presidentes de ultradireita daria certo, né? E também há previsão de que no Brasil, em 2026, essa corrente, né, se fortaleça aqui e volte um governo de direita a governar o Brasil. Importante que isso aqui são apenas previsões, que as coisas, né? A política é encíclica. O que tá pegando fogo hoje, amanhã já se acalma. O cenário político mundial, quanto o cenário político brasileiro, vai mudando. Agora eu pago para ver se o Milley de fato vai ter coragem de romper as relações comerciais com o Brasil. Mas vamos ficar no aguardo. Pode ser que, né, por ele ser considerado o Bolsonaro argentino, né, ele tem uma ligação estreita com o próprio Bolsonaro, inclusive chegaram a conversar, né, por videochamada, tem uma relação estreita com o Eduardo Bolsonaro, e pode ser que, por causa, devido a essa amizade, né, não rompa a relação, né, mas fica no ar aqui essa possibilidade, essa questão. Agora, né, tomara, do fundo do coração, que as questões, né, principalmente, não só política, né, política, como eu falei, é encíclica, ela vai se resolvendo no decorrer do tempo, principalmente as questões econômicas, que melhorem, né, porque do jeito que está, a Argentina não dá para ficar. E aí eu faço para você que está do outro lado, acompanhando aqui o canal Realidade Política. Será que o presidente eleito, né, que assume, que toma posse na Argentina a partir do dia 10, o Javier Milei, ele teria coragem de romper relações diplomáticas com o Brasil, que é o seu maior parceiro, e também com a China, que é o segundo maior parceiro da Argentina, né? E eu queria muito conhecer o seu ponto de vista. E uma outra questão, gente, que é importante, né, deixar claro que, né, muitos especialistas em política, principalmente a política regional, né, comentou que o Lula errou, né, ao declarar apoio explícito, né, ao Massa lá na Argentina, porque, né, segundo informações, ele declarou apoio ao Sérgio Massa, principalmente porque ele era mais alinhado à esquerda e também porque o Milley, né, de vez em quando, questionado sobre o Lula, ele dava, digamos assim, umas pontadinhas, né, dava umas patadinhas, digamos assim, meio de leve, né? Então, talvez tenha sido isso, né, o motivo do presidente Lula aqui declarar apoio ao Sérgio Massa, e também, né, todo mundo sabe que o Lula é amigo pessoal do atual presidente da Argentina, né? Agora vamos ficar aqui no aguardo para ver o desenrolar dos próximos capítulos, se o Lula vai ou não vai à posse. Agora uma coisa é certa, né? O atual presidente da Argentina, o Milley, ele convidou já o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para ir na sua posse no dia 10 de dezembro.